Olá, meninos e meninas, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, dando início a mais uma semana. Eu espero que esteja tudo bem por aí. Bem, dessa vez nós iremos falar sobre o filósofo Platão. Esse nome tão estranho, né? Mas é um famoso filósofo da história da nossa filosofia. Platão, como eu já falei antecipadamente, ou anteriormente, melhor dizendo, faz parte do período socrático. O período socrático que compreende um grupo chamado de sofistas, compreende o filósofo Sócrates, que é o pai da filosofia, e agora nós chegamos ao último filósofo do período socrático, que é o filósofo Platão, que nós estudaremos, né, na aula de hoje. Platão, como já falado, faz parte do período socrático. Ele viveu do ano 428 ao ano 348 a.C. Alguns dizem que foi 427 e 347. Então fica aí a diferença de um ano, porque não se tem um conhecimento absoluto do ano do nascimento de Platão e do ano do seu falecimento, ok? Então morreu aí aos 80 anos. Platão foi discípulo de Sócrates, um importante discípulo de Sócrates. Platão, na realidade, ele faz parte do trio de filósofos clássicos. Aqui, um trio de filósofos clássicos da filosofia grega. Quais são esses filósofos clássicos da filosofia grega? O próprio Platão, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, e Sócrates, no qual Platão foi discípulo dele. Esses filósofos fazem parte aí do trio clássico de filósofos gregos. Temos então Sócrates, que não escreveu absolutamente nada, mas é considerado o pai da filosofia. Só que Platão, ao contrário de Sócrates, Platão deixou muitas obras e muitos escritos. Se não me falha a memória, agora são 30 escritos. E muito do que se sabe sobre Sócrates deve-se a Platão. Inclusive, alguns escritos de Platão são diálogos de Sócrates. Platão escreveu, mas escreveu como se Sócrates estivesse dialogando com pessoas do seu tempo. Pois bem, como já falado, Platão foi discípulo de Sócrates. E em que consiste a filosofia platônica, ou a ideia de Platão dentro aí da sua filosofia? Bem, a filosofia platônica consiste na teoria das ideias. Teoria das ideias ou teoria do mundo das ideias. Como que essa teoria ela é definida? A teoria das ideias, ela se define como a passagem do mundo sensível, ou o mundo das sombras, das aparências, das ilusões, para o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, que seria o mundo das essências. Então temos nessa concepção platônica a ideia de filosofia de Platão. A passagem do mundo sensível, ou mundo das sombras, das aparências, para o mundo inteligível, que seria aí então o mundo das ideias, ou o mundo das essências. Algumas informações sobre Platão, antes de nós definirmos aí o mundo das ideias. Na realidade, o nome de Platão, o nome dele não é Platão, o nome dele, ele se chamava Aristócles. Nome estranho, né? Pois é, Aristócles. Porém, Platão é um apelido. Por que Platão? Por que esse apelido de Platão? Porque a palavra Platão, ou Plato, na língua grega, quer dizer ombros largos. Então, Platão ele tinha ombros largos, porque Platão ele era um atleta, e ele foi um soldado, ele lutou na guerra contra Esparta. Platão era de uma família nobre, de uma família de aristocratas. Então, Platão era um homem de família rica. Platão, depois do falecimento de Sócrates, ele saiu de Atenas, cidade onde nasceu, e foi vagar por outros lugares. Ao voltar no ano 387 a.C. para a cidade de Atenas, ele
fundou a escola, sua escola. Platão teve uma escola chamada de academia, porque esse terreno onde Platão fundou a academia era um terreno que pertencia ao seu amigo Academos. Tá vendo da onde vem a palavra academia? Vem desse amigo de Platão chamado Academos, no qual, nesse terreno que esse amigo dele tinha, ele fundou a academia, que foi a escola de Platão, e é considerada uma das primeiras universidades, é considerada uma escola com características de universidade. É considerada praticamente a primeira universidade do mundo ocidental, guardando aí as devidas proporções. Mas voltemos então à teoria aí do mundo das ideias de Platão. Platão, ele acreditava que esse mundo ao qual nós pertencemos era um mundo de aparências, um mundo de ilusão. Na realidade, quando eu pego esse controle aqui é como se Platão afirmava que ele era um controle, porém ele era aparente, ele era uma ilusão. Esse controle aqui é a imagem de um controle que existia no mundo das ideias. Então a ideia de Platão era que esse controle aqui no nosso mundo, ele seria um controle aparente que reverte ao mundo das ideias. Esse controle, ele existe no mundo das ideias na sua forma real. Vou pegar este livro aqui. É da mesma forma que esse livro aqui que eu estou tocando, ele seria uma ilusão, uma aparência de um livro real desse aqui que existe no mundo das ideias. Existe um livro verdadeiro. Como eu chegaria a essa definição de que esse livro aqui é um livro verdadeiro? Através da dialética. Isso, através da dialética. O que vem a ser dialética? Dialética é contrapor uma tese negando-a com argumentos. Você só consegue percorrer este caminho da dialética contrapondo com argumentos através da razão. Por isso que Platão, quando ele começa a construir a sua filosofia, ele divide o ser humano em corpo e alma. O corpo, ele enxerga somente as aparências. O corpo, ele enxerga somente o que é ilusório, mas somente a alma do homem consegue enxergar o que é inteligível, ou seja, o que é verdadeiro, o que é de fato a ideia. Bem, essa filosofia do mundo das ideias, ela ficou melhor explicada. Essa passagem do mundo das aparências, do mundo sensível para o mundo inteligível de Platão, ela ficou melhor explicada numa obra chamada A República de Platão. Bem, A República de Platão consiste numa obra, num volume de 10 livros. Em cada volume ele explica alguma coisa. No volume de número 7 da obra República de Platão, nós temos aquilo que nós chamamos Alegoria da Caverna. Muitos chamam de mito da caverna, porém, na questão da tradução, ocorre aí certos erros, que a melhor tradução seria Alegoria da Caverna e não Mito da Caverna. Por quê? Porque o mito da caverna consistiria em um conto mitológico, porém é um conto alegórico para se chegar a uma verdade daquilo que Platão queria passar. Bem, a Alegoria da Caverna, ela é um diálogo, como eu falei. Muito da obra de Platão são diálogos de Sócrates que ele escreveu. Então, essa Alegoria da Caverna, ela é um diálogo de Sócrates, que foi professor de Platão, com um discípulo que era de Sócrates chamado Glauco. Glauco, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar alguma coisa sobre isso. Platão, através do diálogo de Sócrates com Glauco, ele fala de uma caverna onde algumas pessoas, desde que nasceram, elas foram acorrentadas, ou desde novas, elas foram acorrentadas e amarradas nessa caverna, e elas ficavam encostadas em um muro de costas, olhando o fundo dessa caverna. E normalmente todos que passavam, existia uma fogueira na entrada dessa caverna, e essa fogueira, à medida que as pessoas iam passando fora da caverna, essa fogueira, essa luz
refletia a imagem dessas pessoas no fundo dessa caverna. Então as pessoas que estavam ali presas, acorrentadas, nunca tinham saído dessa caverna, elas olhavam aquelas imagens e tinham aquelas imagens, aquelas sombras como coisas verdadeiras. Notou que eu falei que a passagem do mundo a passagem do mundo das aparências, do mundo das ilusões, do mundo das sombras para o mundo das ideias? Então, aquelas sombras, elas eram refletidas ali naquela parede, e aquelas pessoas que estavam ali presas e nunca tinham saído para o mundo real, achavam que aquelas sombras eram figuras reais, eram na realidade pessoas reais, faziam parte da realidade. E as vozes das pessoas lá de fora ecoavam nas paredes, então eram tidas também como as vozes das sombras, só que aquilo era uma ilusão. Não era, de fato, a verdade, não eram, de fato, as pessoas, era reflexo das pessoas. Só que um daqueles homens foi libertado da caverna, e ao sair da caverna, a primeira coisa que ele tem a visão dele ofuscada, porque ele está o tempo todo no escuro, então ele é ofuscada pela luz, ele não consegue enxergar nada, mas à medida que ele abre os olhos, ele consegue enxergar, por exemplo, na noite, a lua, ele consegue enxergar na água, o reflexo dele nas águas tranquilas, e quando ele consegue enxergar melhor, quando a visão dele começa a ficar mais evidente, a claridade a visão dele começa a se habituar com a claridade do sol, ele enxerga o sol e ele vê que o sol é o agente que ilumina toda a realidade. Então ele começa a enxergar as pessoas de fato como elas são. Daí a passagem do mundo das sombras, do mundo sensível, para o mundo real, para o mundo inteligível. A partir do momento que ele abriu os olhos, através da luz do sol, ele começou a ver as pessoas de fato como elas são, a realidade como ela é, ele passou a enxergar a verdade. Daí ele passou a ser de fato o filósofo, e daí ele entendeu que aquilo que ele via era apenas ilusão, era uma sombra das coisas reais. Então, o que você vê, o que você entende, aquilo que você tanto tem como verdade, será que de fato é verdade? Fica uma pergunta. Lembra a nossa primeira aula que eu mostrei algumas situações que nós conhecemos de uma forma, mas que são outras? Como, por exemplo, coloquei uma figura lá da cotonetes, que na realidade não é cotonetes, são artes flexíveis. Eu botei também... Eu coloquei também a figura de chicletes, mas que na realidade não são chicletes, né? São gomas de mascar ou goma de mascar. Então, quando você passa do mundo das sombras, do mundo da ilusão, para o mundo das ideias, você acaba descobrindo qual é a verdade. E a verdade para Platão, ela é eterna, ela é imutável. Ou seja, ela faz parte de uma realidade outra. Ela existe nessa realidade e ela só é encontrada, ela só chega de fato a ser concretizada nessa realidade quando o filósofo, quando o sábio, aquele que tem o posse da sabedoria, chega a essa conclusão através da dialética, através da argumentação, através do conhecimento, através da teoria do conhecimento, ao qual nós chamamos de episteme, mas isso é uma outra situação para nós estudarmos em outra aula. Bem, a alegoria da caverna é mais ou menos isso aí, e Platão, ele acabava, em sua teoria, ele acabava dividindo a sociedade em classes. Então nós tínhamos, quais as classes nós tínhamos dentro da sociedade? Para Platão, nós tínhamos primeiro uma classe de baixo, que era a classe até os 20 anos. As pessoas estudariam, como essas classes seriam divididas? Através da educação. Então, até os 20 anos, essas pessoas seriam separadas como aquelas pessoas que trabalham, o povo, os comerciantes, os agricultores. Aos 30 anos, uma outra classe surgiria através do estudo, que seria a classe dos combatentes, a classe militar, a classe dos que lutam, a classe dos que defendem. E dos 30 aos 50, entre essa classe dos que defendem, dos militares, seria separada a terceira classe, a classe maior, que seria a classe dos governantes. A partir dos 50 anos, eles seriam formados para governar a cidade e implantar a verdade. Quem seriam esses governantes? Os reis
filósofos, aqueles que alcançaram a verdade, aqueles que alcançaram de fato o conhecimento, aqueles que alcançaram de fato a ideia ou o conhecimento do mundo imutável dentro da nossa realidade. Então, para Platão, quem tinha capacidade para governar toda a sociedade seriam os reis filósofos. É muita coisa, não é? Mas deu mais ou menos para vocês entenderem. Bem, a partir disso aí, eu vou indicar para vocês um filme que é muito bom para vocês assistirem, que se chama Matrix. Esse filme é de 1999, ele mudou a história de efeitos especiais no cinema. A história dos efeitos especiais é antes e depois de Matrix, dos efeitos que vemos hoje. É um filme das irmãs Wachowski. É uma trilogia, começou com Matrix, depois teve Matrix Reloaded e depois, por último, Matrix Revolutions. Mas o que eu vou indicar é Matrix, de 1999, que expõe bem essa passagem do mundo da ignorância, do mundo das sombras, para o mundo inteligível, né? Nós temos nesse filme o Neo, que é uma palavra latina que quer dizer novo, ou new em inglês, novo, e o Neo seria um escolhido. Ele é um hacker, ele vive no mundo das aparências, das ilusões, e a premissa desse filme é que ele vive num mundo construído pela Matrix. Eu não vou dar spoiler do filme, ok? Vocês assistem esse filme Matrix, que é importante, e lembre-se que nesse filme Matrix existe uma escolha do Neo. Ele precisa escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul, e a pílula azul mantém ele na caverna, no mundo das aparências, e a pílula vermelha tira ele do mundo das aparências e transporta ele para o mundo real, para o mundo das essências, para o mundo inteligível. É só isso que eu tenho a dizer. O filme é muito bom. E agora vocês irão ficar com um pequeno vídeo, uma simulação aí da alegoria da caverna. Há 2.400 anos, um dos maiores pensadores da história disse que a vida é como estar preso numa caverna, forçado a ver sombras projetadas em uma parede de pedra. Bem legal, certo? Foi o que Platão sugeriu na sua Alegoria da Caverna, que se encontra no livro 7 de A República, no qual o filósofo grego imagina a sociedade ideal, ao examinar conceitos como justiça, verdade e beleza. Na alegoria, um grupo de prisioneiros foi confinado numa caverna desde o nascimento, de costas para a entrada, impossibilitados de virarem suas cabeças e sem nenhum conhecimento do mundo externo. De vez em quando, pessoas e outras coisas passavam pela abertura da caverna, lançando sombras e ecos na parede diante dos detentos. Os prisioneiros denominavam e classificavam essas ilusões, acreditando estarem vendo entidades reais. De repente, um prisioneiro foi liberto e trazido para fora pela primeira vez. A luz fere seus olhos e ele acha o novo meio perturbador. Quando foi dito a ele que as coisas à sua volta eram reais, enquanto que as sombras eram meros reflexos, ele não acreditou. Sombras pareciam muito claras para ele. Gradualmente, seus olhos se ajustam a ponto de ele poder olhar os reflexos na água, os objetos diretamente e, finalmente, o sol, cuja luz é a fonte última de tudo que se vê. O prisioneiro retorna à caverna para compartilhar sua descoberta, mas ele não está mais acostumado à escuridão e tem dificuldade em ver as sombras na parede. Os outros prisioneiros pensam que a viagem o tornou idiota e cego e resistem violentamente a qualquer tentativa de libertá-los. Platão representa essa passagem como uma analogia de como é ser um filósofo tentando educar o público. A maioria das pessoas não estão apenas confortáveis na sua ignorância, mas são hostis a qualquer um que as mostre. Em relação à nossa vida, podemos estar convictos no que pensamos que sabemos? Talvez um dia, uma centelha de luz pode abrir uma fenda nas nossas mais básicas presunções. Você se libertará para se esforçar em direção à luz, mesmo que isso custe seus amigos e família. Ou ficará com suas ilusões confortáveis e conhecidas? Verdade ou hábito? Luz ou sombra? Escolhas difíceis, mas se servir de consolo, você não está sozinho. Há muitos de nós aqui embaixo. Bem, já voltamos depois desse vídeo aí, 2 minutos e alguma coisa. Depois desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido o que é a filosofia de Platão.
voltaremos na próxima aula, falaremos na próxima aula sobre Aristóteles, as obras de Aristóteles. Tenham todos uma boa semana e lembre-se sempre, filosofia na veia!